Paz do Senhor Jesus para todos, um bom dia. Eu quero deixar uma mensagem aqui, né? Eu espero que seja curta, mas quando a gente já está falando de Jesus, sabe como é que é, né? A gente fala bastante. Que fica aqui em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 11 diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Eu quero explicar para os irmãos o que é a arca. A arca de Deus. A arca de Deus, ela foi construída lá atrás com Moisés, depois que o povo do Egito saiu do Egito, o povo de Deus saiu do Egito, foi para o deserto. Lá Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, certo? E Deus deu sabedoria para Aloabe, para Bezalel. Deus deu sabedoria para todos para poder fazer, né? Quando Deus manda, ele também capacita. E aí o que acontece? A arca de Deus, ela significa a presença de Deus, porque o tabernáculo precisava da presença de Deus, porque sem a presença de Deus não tem como, né? Então o que acontece? Davi, aqui bem mais para frente, Davi, ele foi ungido por Deus lá, por Samuel, né? Escolhido, foi ungido lá na casa de Jessé. E Davi antes foi ungido, mas primeiro ele passou muitas dificuldades, foi muito perseguido. E o que acontece? Aqui no versículo 5, diz que Davi é constituído o rei de todo Israel. Então, ele já tinha sido rei de algumas tribos, né? Começou lá as pessoas seguindo ele, as pessoas querendo ele como rei. E aqui ele assumiu o reinado de Israel todo, certo? E aí o que acontece? Davi sentiu a necessidade de ter a presença de Deus. Ele sabia que a arca de Deus era a presença de Deus. E ele botou no coração de levar a arca de Deus para Jerusalém. E o que aconteceu? Davi pegou a arca de Deus, escolheu 30 pegou 30 escolhidos, juntou 30 escolhidos, né? 30.000, e levantou, e Davi partiu, foi, né, levando o povo que tinha consigo de Balá e Judá para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. É isso aí falando de Deus, né? É o que significa a arca de Deus. E Davi, né, o que ele fez? Eles arrumaram um carro novo e botaram a arca em cima do carro novo. Só que, mesmo sendo um carro novo, a arca de Deus, né, não podia ser levada de qualquer jeito. Ela não podia ser levada de qualquer jeito. A arca de Deus, o certo era levar. A arca tem alça, né, tipo o carrinho de mão, mas era direto na frente e atrás. Então era um homem, um sacerdote atrás, né? Ou seria 4, não sei, pode ser também, cada um segurando uma alça, tipo um caixão assim, né? Só que caixão é morte, né? Aqui é vida, não estou falando de vida. Então o que acontece? Botaram num carrinho. Só que o carrinho, conforme eles iam levando, e no meio do caminho pendeu, começou a balançar. E aí tinha o sacerdote aqui usar, ele, quando viu que achou que ia cair a arca, o que ele fez? Colocou a mão na arca. E a arca diz Deus, né? A presença de Deus é santo. E não podia se colocar a mão na arca, certo? E aconteceu que Deus feriu Uzá, feriu ele. E nisso que Deus feriu, matou, morreu, porque botou a mão indevidamente na arca. Não podia botar a mão, porque a presença de Deus, ela fulmina, porque nós somos pecadores, nós somos carne, certo? E aí o que aconteceu? Davi ficou muito triste. Davi ficou triste. Então Davi resolveu pegar essa arca e escolheu Obed-edom para levar para a casa dele. Por quê? Porque a presença de Deus, ela não pode ser levada de qualquer maneira. A presença de Deus,
ela não pode ser de qualquer maneira. Você não pode estar com Deus, né, carregando Deus contigo de qualquer maneira, certo? Jesus, ele fala lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, ele diz assim: eis que estou à porta, eis que está aqui na Bíblia, aqui, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então, quando Deus está falando de porta, a porta é o quê? A porta do meu e do teu coração. Hoje, você é que leva. A presença de Deus, ela não está mais numa arca de Deus. A presença de Deus está em você. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. Então, essa presença de Deus, ela tem que estar dentro de nós. Né? Porque lá no Velho Testamento, a presença de Deus, ela era simbolizada com a arca de Deus. A arca de Deus, ela até sumiu, não se sabe para onde ela foi. Por quê? Para ninguém idolatrar a arca de Deus. Porque agora, o plano de Deus era esse. Era trazer Jesus, né? Jesus ensinar o caminho, a verdade e a vida, subir, né? E o Pai enviaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para fazer morada em nós. Mas veja bem, essa morada ela foi prometida por Deus, mas assim como não se podia carregar a arca de qualquer jeito, assim também, de qualquer jeito, ninguém vai receber esse Espírito Santo, porque não dá, não tem como. Se você receber esse Espírito Santo de qualquer jeito, você morre, certo? Você não pode pegar, você não pode ficar de qualquer jeito na presença de Deus. Então Jesus está chamando ali, né? Que ele bate a porta, ele está querendo ceiar contigo, querendo ceiar comigo como? Esse ceiar é o que? A presença dele em nós. Então, quando Jesus entra em nós, através, né, da nossa redenção, da nossa fé, do nosso crer nele, crer que Jesus é filho de Deus, aí o que vai acontecer? Você vai ter a presença de Deus em você. E você vai estar ceando com o Senhor. O que é cear com o Senhor? É fazer tudo que ele nos ordena através da palavra. Fazer com amor, com voluntariedade. Não é igual antigamente no Velho Testamento, que se fazia de qualquer jeito. Não tinha amor, não tinha misericórdia. Nós temos um exemplo muito grande na mulher adúltera, quando ela o pessoal fala, na palavra, na lei está escrito que ela adulterou, ela tem que ser apedrejada. Jesus olhou para todo mundo e falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não ficou um, só Jesus. E Jesus ainda falou para ela: olha, cadê aqueles que te condenaram? Ela olhou, não viu ninguém e falou assim: vai, que nem eu te condeno, mas não peques mais. Então, a presença de Deus naquele momento, naquela mulher, Deus deu uma oportunidade para ela, através de Jesus, para que ela levasse Jesus com ela no coração dela, porque ele deu uma nova chance para ela de vida. Ela era adulta, mas ela foi perdoada pelo Mestre, né? E nós também, depois que nós recebemos a presença de Deus, depois que nós carregamos, né, essa presença de Deus dentro de nós, que não é mais a arca sumiu, como eu falei agora há pouco, e aí o que acontece? Você começa a fazer, a presença de Deus começa a te abençoar. Assim como foi abençoado. Olha, aqui na casa de Obed-edom, o que aconteceu? A arca foi para a casa dele. E diz assim, ó, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Olha só o que aconteceu nesses 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado? Aceita Jesus como Salvador. Você quer ser abençoado? Receba, deixa que a presença de Deus venha para dentro de si. Eu sei que existe um preço para se pagar. Existe um preço para se pagar. Não é de uma hora para outra, eu aceitei Jesus, eu quero ele. Não, não é assim não. Você tem que começar a aborrecer sua própria vida. As coisas que você fazia, que não era errado, que não era certo, já não vão mais poder estar na tua vida. Então, como você faz isso? Através da palavra de Deus, através da água. Eu tenho falado aí de nascer de novo, né? Nicodemos, conversando com Jesus falou que é necessário nascer da água e do Espírito. A água é o quê? É a palavra, é a lavagem.
O Espírito é o que? É esse que eu estou falando agora, a presença de Deus. Né? Deus ele não vai te dar a presença dele se você tiver de qualquer jeito. Aqui o Uzias botou a mão, né? Porque de repente o Uzias era uma pessoa boa, mas ele sabia, ele tinha consciência que não podia botar a mão. E ele botou a mão na arca. Então, quando existe um mandamento, você, com a presença de você, sabendo que esse mandamento não pode, que você fez errado, o que acontece? Deus fulminou ele. Mas naquela época não é como agora. Agora, a mulher adulta, ela foi perdoada, certo? A mulher adulta foi perdoada. Então, se você quer ser abençoado na sua vida, se você quer que tudo dê certo para você, se a tua casa hoje é bagunçada, como a minha era, sabe? Eu ainda estou adquirindo, querendo mais da presença de Deus na minha vida, porque nós sabemos que nós somos pecadores, nós viemos do pecado, não somos como Jesus, que Jesus veio concebido pelo Espírito Santo. Maria foi agraciada, mas quando nós pedimos alguma coisa para Deus, é através de Jesus, porque o Consolador, o Espírito Santo de Deus, aquele que o Pai enviou, né, para fazer-se presente em nosso ser, foi através do Consolador, do Espírito Santo de Deus, aquele que veio em nome de Jesus. E Deus nos enviou para isso. Essa é a herança. Essa é uma das coisas, né, que nós vamos adquirir se lavando com a palavra de Deus. Nós vamos limpando, porque a gente não pode o odre velho, se ele não tiver, se você botar um vinho novo num odre junto com um vinho velho, o que acontece? Fermenta e explode, está na palavra. Então, o odre tem que ser novo para receber vinho novo. E você é como se fosse o odre, e eu como se fosse o odre. Nós temos que virar uma nova criatura, nascer de novo, da água e do Espírito, para receber esse vinho. Ele significa o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, para receber. E quando você receber ele, não vai dar problema. Por quê? Porque você vai estar limpo por dentro. A velha criatura já foi. E você é um recipiente do Espírito Santo de Deus novo, renovado pela palavra e por Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus e até a próxima.